Graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. É um prazer estar novamente com vocês neste dia maravilhoso. Tenho da parte de Deus uma palavra abençoada que vai edificar a tua vida, que irá te dar sabedoria e inteligência para você viver no dia a dia. Mas antes de tudo, eu gostaria de convidar todos vocês que irão ver esse vídeo a entrar no YouTube, a se inscrever no meu canal. O nome do meu canal é Inocêncio, Walter com V e Buanzi com B-O-U-A-N-D-Z-D. Se inscreve no meu canal, dá um like. Fazendo isso, você estará me ajudando a pregar a palavra de Deus e ao mesmo tempo esse canal a chegar a muita gente que nesse preciso momento se encontra desesperado, sem rumo, sem direção, sem saber o que irá de fazer da sua vida. Antes de pregar e de fazer a oração, eu gostaria de deixar um recado a você, meu amigo, minha amiga que estará ouvindo essa mensagem. A mensagem, ela não é minha. A mensagem é a palavra de Deus. É uma inspiração divina. Da minha parte, é simplesmente quando eu pego a inspiração divina, a revelação que Deus ele dá, e eu com a minha bagagem eu vou pesquisar, buscar informações, mas a melhor mensagem é sempre aquela que o Espírito Santo ele revela. Por quê? Porque a mensagem que o Espírito Santo ele revela, ele sabe para quem ele irá de direcionar essa mensagem, e ele sabe o efeito que irá de fazer quando a pessoa irá de ouvir essa mensagem, e somente assim a pessoa será transformada e ela terá uma vida melhor. Amém, meu irmão? Muito bem. Vamos fazer a oração e em seguida, depois da oração, juntos vamos ler a palavra de Deus e assim o Espírito ele irá de falar por mim. Amém? Feche os teus olhos, você que está do teu lado. Eu aqui vou fazer uma oração, abençoando tanto a você como a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, neste preciso momento eu venho a Ti com espírito de sensibilidade diante da Tua eterna, majestosa e santa presença. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que revela os mistérios. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus cuja sua bondade e a sua misericórdia dura mais de 1000 gerações, e ao mesmo tempo o Senhor visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, de todos aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. Espírito Santo, que essa palavra que o Senhor irá de falar neste dia, que o Senhor me dê essa inspiração durante essa semana, possa fazer com que essa pessoa ela seja mais inteligente, ela seja mais sábia, Senhor Jesus, no que diz respeito ao convívio com as outras pessoas. E assim, meu Deus, o Teu nome ele será glorificado, porque foi com esse propósito que o Senhor fez o ser humano, para Te glorificar aqui na terra. É tudo o que eu Te peço e Te agradeço, que o Senhor toma a direção desse momento que eu estarei pregando, que o Senhor estará falando por mim, e que essa pessoa ela seja fortalecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Se você não tem uma Bíblia, eu aconselho você a ter sempre uma Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não podemos ser pessoas 100% felizes nessa vida. Por isso eu tenho aqui a minha do lado. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada, está no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo. Capítulo de número 23 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. E a segunda palavra, a terceira palavra que vai confirmar esse texto que eu acabei de ler, está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Evangelho de Mateus é o quarto livro do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Evangelho de João. É o quinto livro. É o quarto do Novo Testamento. Tem Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João. É o quarto livro do Novo Testamento.
capítulo de número 15 e o versículo de número 13 e 14. É o Senhor Jesus falando para ti e para mim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Repito. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga. A palavra que o Espírito Santo ele tem para mim e para você neste dia é sobre amizade. Para começar, o que é amizade? Amizade é a relação afetiva entre as pessoas. A relação de sentimento de afeição que um ser humano sente com outro. Esse sentimento ele pode ser de segurança, de proteção, de lealdade, até mesmo de sinceridade e de fidelidade. A segunda pergunta sobre amizade é como construir uma amizade. Para nós construir uma amizade, nós precisamos estar num relacionamento de seres sociais. Isso pode ser na nossa casa, com a nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos primos. Pode ser no local de serviço, no local social, no local de trabalho, na escola, até mesmo na igreja, mas como nós estamos no século XXI, no século que é fácil a pessoa ter acesso à comunicação através das redes sociais, também a pessoa pode construir relacionamento com outras pessoas através dos meios de comunicações que são as redes sociais. A terceira pergunta é aqui que vamos começar a pregar, a falar sobre amizade. Quais são as características de uma amizade? A primeira característica que eu gostaria de falar para vocês, que Deus falou comigo sobre a amizade, é essa. Não seja amigo de todo mundo. Não seja amigo de todo mundo. As pessoas, elas confundem. Elas pensam pelo fato de conhecerem muitas pessoas, que essas todas as pessoas que elas conhecem são suas amigas. Existe uma diferença entre conhecer pessoas, que é um processo para fazer amizade. Existe uma diferença entre ser amigo. Conhecer pessoas é o que nós que ouvimos na palavra de Deus, que Deus através de Moisés, ele disse que é para falar para o povo, não acompanhe a maioria. Ou seja, conhecer pessoas é muito fácil. Nós no convívio social, nós conversamos com as pessoas, nós convivemos com as pessoas, mas a amizade só irá de acontecer se essa pessoa que nós estamos a conversar com ela vai gostar de nós e nós vamos gostar dela. Se nós não gostar da pessoa, ou se a pessoa não se simpatizar com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, com a nossa maneira de ser, dificilmente nós vamos conseguir construir uma amizade eficaz com essa pessoa. Por isso, esteja bem claro, entenda isso, que não é pelo fato de você conhecer muita gente, ou por eu conhecer muita gente, que todas essas pessoas que nós estamos a conhecer, elas vão ser nossas amigas. Não, elas vão se tornar pessoas conhecidas. Talvez, por causa das circunstâncias, você vai conhecê-la e se lembrar dela por viver um momento com ela, ou por você vê-la no momento, aquela pessoa tornou-se conhecida sua. Mas não significa dizer que essa pessoa é tua amiga. A segunda característica sobre a amizade é: ande com os melhores. Ande com os melhores. Quem são os melhores? A palavra de Deus ela tem a resposta. O salmista, ele declarou no livro de Salmos, no capítulo de número 119, no versículo de número 63, ele declara o seguinte, olha: serei amigo de quem teme ao Senhor e de quem obedece aos teus santos mandamentos. E o sábio Salomão, inspirado por Deus para falar sobre o mesmo assunto, no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, ele declara dizendo o seguinte, olha: anda com os sábios e se tornarás cada vez mais sábio. Nessas duas passagens nós temos a resposta. Os melhores são sempre aquelas pessoas que nos aproximam de Deus, que nos levam até a presença de Deus. E essas pessoas, infelizmente, que nos levam até Deus, que são pessoas nascidas da água e do Espírito, dificilmente essas pessoas é difícil encontrar. A maioria das pessoas que nós encontramos que se intitularizaram, que vão se colocar na posição como nossos amigos, não tem a característica de pessoas que temem a Deus. São até boas pessoas, são pessoas educadas, são pessoas civilizadas, são pessoas de bem, mas elas não têm essa característica que a palavra de Deus ela diz, de temer a Deus. Um exemplo de como nós conhecemos pessoas que temem a Deus, ou ter a graça de ter amigos que temem a Deus,
É o que aconteceu, por exemplo, Vou começar com Jó. Na vida de Jó, a palavra de Deus ela diz que quando Jó ele havia perdido todos os seus bens, toda a sua riqueza, havia sido provado, tem uma prova violência, uma prova violenta. O diabo ele falou com Deus: olha, Jó ele te adora por causa dos bens que você tem, porque você arrecadaste de bens, assim é fácil te adorar. Aí Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó, que todos nós soubemos. Jó perdeu tudo, né? Perdeu os seus bens, perdeu a sua família, perdeu os seus filhos. No momento que Jó ele tinha perdido tudo, ele estava sozinho. Apareceram 3 amigos de Jó. A palavra de Deus ela diz, chamava Bildad, Meldad e Elefaz. Os 3 amigos de Jó, não, Bildad, Emar e Elfaz. Os 3 amigos de Jó eram pessoas que temiam a Deus. E eles ficaram com Jó na prova, desde o princípio até o último momento que Deus mudou a situação e Jó voltou a ter uma vida muito melhor daquela que ela tinha antes. O segundo exemplo sobre amizades que nos levam a Deus foi o que aconteceu com Daniel. Nós sabemos que a palavra de Deus diz no livro de Daniel, no capítulo de número 1, quando Daniel foi escolhido, mas com muitos jovens que foram levados com ele à cidade para servir na corte do rei Nabucodonosor. A história diz que eram 10.000 jovens. Dentre esses 10.000 jovens, Daniel estava dentro. E tinha mais alguns jovens que eu vou mencionar que foram amigos de Daniel, também estavam dentro dessa lista de Daniel. Mas Daniel, com 16 anos, ele desde sempre, a sua família foi uma família que temia a Deus. E ele chegou no império, onde a maioria dos jovens, a maioria das pessoas não conhecia o Deus de Israel que ele conhece, que ele professa a fé. Mas graças a Deus, Daniel, ele escolheu 3. Ananias, Misael e Azarias, que receberam o apelido de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 eram como Daniel. Serviam ao único Deus vivo, eterno e verdadeiro. A prova disso foi que quando houve aquele decreto do rei Nabucodonosor para matar os sábios da Babilônia, porque o rei havia recebido um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho, é que Daniel chamou os 3 amigos. Vamos orar por esse sonho que Deus, que o rei Nabucodonosor teve, que é para Deus nos dar o entendimento, a interpretação, porque eles também estavam incluídos. Os 3 eram de oração. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos que orar a Deus para Deus colocar no nosso caminho pessoas para nós ter como amigas, que sejam pessoas que temem a Deus, que obedecem à palavra de Deus e que sejam sábias. Se as pessoas que se aproximam de nós querem ser nossas amigas, ou que nós queremos construir relacionamento, se elas não tiverem essas características de temer a Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus, o máximo que nós podemos fazer, se nós queremos ser salvos, conservar a vida eterna, é ter um relacionamento limitado. Viver em paz com essa pessoa, mas não ter intimidade. Porque intimidade, se nós queremos ter, tem que ter com pessoas que temem a Deus e que obedecem a palavra de Deus. Agora, a terceira característica sobre amizade: desconfie das pessoas. Eu e você, nós temos que aprender a desconfiar das pessoas, porque nem todas as pessoas que vão se aproximar de nós ou que vão aparecer no nosso caminho têm boas intenções. Mesmo que a pessoa tenta disfarçar, porque o ser humano tem essa capacidade de disfarçar, não significa dizer que aquela pessoa ela gosta de nós. Talvez a pessoa está se aproximando de você, está se aproximando de mim, porque ela talvez olhou para você, viu que você está numa situação social talvez melhor do que a dele. Então a pessoa ela vai se aproximar com o intuito de querer tirar um pedaço, de querer te fazer mal. O Senhor Jesus ele falou uma coisa interessante no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Ele declarou dizendo o seguinte: olha, sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. O cristão ele tem que ter essas 2 qualidades que tem esses 2 animais. A pomba, a simplicidade da pomba significa o quê? Alguém de bem, alguém de paz, alguém humilde de espírito. Mas ao mesmo tempo a prudência, a astúcia de uma serpente. Devemos desconfiar das pessoas que se aproximam de nós. Porque algumas que vão se aproximar com a intenção de querer roubar aquilo que nós temos, de nos destruir psicologicamente, através das críticas, através das ofensas, através das fofocas. Então essas pessoas que têm essas características, nós devemos nos afastar dele. Por isso nós temos que ter essas 2 qualidades. Da pomba, que é a simplicidade,
E a prudência, a astúcia de uma serpente para desconfiar das soas. E a quarta característica sobre a amizade, devemos nos afastar daqueles que falam mal. O apóstolo Paulo ele declarou uma coisa interessante na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele declara dizendo o seguinte: olha, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, nós não podemos ter alguém como amigo que é fofoqueiro, alguém que chega para nós, que fala mal da vida das outras pessoas, que fala mal das outras pessoas o tempo todo na nossa frente. Coloca uma coisa dentro de você, meu amigo, minha amiga. Se essa pessoa está falando mal de outras pessoas na tua frente, ele é capaz de falar mal de você na sua ausência. Por isso que nós devemos nos afastar do fofoqueiro. 6 coisas o Senhor odeia. A sétima, a sua alma abomina. Deus abomina o fofoqueiro. Deus abomina aquele que vai de casa em casa espalhando fofoca, espalhando desavença, espalhando aquilo que ele viu de defeito na vida dos outros. Esse não é amigo. O verdadeiro amigo não tem essa característica. Agora, quais são as características do verdadeiro amigo? A pessoa que ele é verdadeiro amigo, ela tem essas características. Ela é sincera com você, ela é honesta, ela é verdadeira, ela é alguém, ela é fiel, ele não traz amizade, mesmo que o tempo passa, pode passar 10, 20 anos, a pessoa ela está, a pessoa é amiga. Agora, o ponto final da mensagem, quem é que nós podemos ter, né, como exemplo, ou como quem nós devemos ter como nosso melhor amigo? Jesus é o nosso melhor amigo. Não tem ninguém, olha, por mais que a pessoa seja de Deus, né, que já é uma coisa muito elevada, muito positiva, por mais que a pessoa te leve a Deus, não existe nenhum amigo como Jesus. Ele mesmo declarou, que nós acabamos de ler no princípio no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo número 13 até o versículo 15, ele declara o seguinte: olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por seus amigos. Jesus é o único, meu irmão, que deu a vida por você e por mim. Ele é o único que te ama do jeito que eu sou. Ele é o verdadeiro amigo que está presente quando ninguém quer falar de você, quando ninguém quer conversar contigo, quando ninguém tem tempo de te procurar, quando ninguém quer a tua companhia. Jesus é o único verdadeiro amigo que está presente. Ele está presente na hora da dor. Ele está presente na hora que pai e a mãe não estão presentes. Não tem amigo como Jesus. Por isso eu quero convidar você que talvez essa mensagem você se sente muito solitário. Você se sente muito isolado. Você é aquela pessoa que está completamente destruída por dentro porque você colocou confiança em pessoas que aparentemente apresentaram-se ser alguém de bem para você. Mas o tempo foi passando e o tempo foi revelando que essas pessoas não é nada daquilo que você estava imaginando. Foram pessoas interesseiras. Foram pessoas aproveitadoras que aproveitaram dos teus sentimentos, das tuas emoções para violar você por dentro, para violar as tuas emoções. Se você não quer ser mais enganado no que diz respeito às amizades, faz isso, tenha isso como um exemplo e guarde isso no teu coração. Não seja amigo de todo mundo. Ande com os melhores. Procure pessoas que temem a Deus, que gostem de você e que você goste dela. Mas tem que ter essas qualidades. Tem que ser pessoas que temem a Deus, que obedecem à palavra de Deus e que servem a Deus. Para você se sentir mais tranquila, mais segura. Terceiro, desconfie das pessoas. Não confie 100% em todo mundo, não. Desconfie, você tem que desconfiar. Deus nos deu inteligência para isso. Desconfie das pessoas que vão se aproximar de você. E o quarto, afasta-se daqueles que falam mal. E se você quer ser 100% feliz e não quer ser mais enganado no que diz respeito à amizade, tenha Jesus como teu único verdadeiro amigo. O amigo que está presente quando ninguém quer estar presente na tua vida, quando ninguém quer a tua companhia, quando ninguém quer conversar contigo. Jesus é o único verdadeiro amigo. Mas tem uma condição que Jesus ele deixou, que nós lemos no versículo 15. Vós sereis meus amigos se vos fizeres o que eu vos mando. Se você quer ser amigo de Jesus, meu amigo, minha amiga, se eu quero ser amigo de Jesus, existem requisitos para nós sermos amigos de Jesus. Nós não devemos amar as coisas dessa vida. Temos que nos afastar do pecado. Temos que santificar a nossa vida. Temos que parar de fazer aquilo que não presta. Porque Jesus, Ele é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele não aceita ter relacionamento com alguém que é apaixonado pelas coisas dessa vida.
Se for esse caso, então nós não podemos ser amigos de Jesus. Mas se nós queremos ter Jesus como o único, verdadeiro amigo da nossa vida, então nós temos que aprender a se afastar daquelas amizades que nos levam no caminho errado. Olha, quando nós temos amizade com pessoas que fumam, com pessoas que bebem, com pessoas que são prostitutas, que são lésbicas, com pessoas que nos incentivam sempre a bebidas alcoólicas, a fazer coisas erradas, a destruir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós estamos aceitando a amizade do mundo e rejeitando a amizade de Deus. Não é isso que Deus tem para você e para mim. Você quer ser feliz nessa vida? Então, ande com a palavra de Deus. Deixa Jesus reinar dentro do teu coração. O salmista declara dizendo o seguinte: olha, feliz é o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha, aqui tem algumas características para nós ser amigos de Jesus. Feliz é o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios. Se nós queremos ser amigos de Jesus, não podemos seguir o conselho dos ímpios. Quem é ímpio? A pessoa que não acredita em Deus. A pessoa que é ateu, a pessoa que é hipócrita, a pessoa que é mentiroso, a pessoa que nunca viveu o Evangelho. Não andeis segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Se nós queremos ser amigos de Jesus, não podemos sentar com pessoas que são escarnecedoras, pessoas que são violadoras, pessoas que têm uma reputação completamente destruída. Nem se assenta na roda dos escarnecedores e nem na roda dos zombadores. Se nós seguir essas características, se nós fizer isso, aí sim, nós estamos apurados, estamos aprovados por Deus para ser amigos de Jesus. Amém? Espero que essa palavra, que foi curta e objetiva, ela possa edificar você, ela possa te dar mais sabedoria, mais inteligência e te dar mais sensibilidade que é para você poder, no dia a dia, ter um bom relacionamento com Deus. A palavra ela só funciona quando nós ouvimos ela, entendemos ela e colocamos em prática. É dessa maneira que eu e você iremos ser felizes, iremos viver o bem do Senhor. Amém, meu irmão? Feche os teus olhos, vou fazer a última oração. E depois dessa oração, que o Espírito Santo ele possa te incentivar, ele possa te motivar a você, a mais do que nunca, a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa mensagem, que foi tão simples, mas objetiva. O Senhor sabe o que faz. O Senhor é aquele que sonda os pensamentos, as intenções do coração dos filhos dos homens. É bem verdade, meu Pai, que nós pensamos que pelo fato de ir para uma igreja já é suficiente, nós já estamos a fazer o máximo, mas não é assim. Para nós sermos cristãos ou para nós sermos amigos do Senhor, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda. E uma das coisas que o Senhor nos manda, nós temos que negar a nós mesmos diariamente, tomar a nossa cruz e seguir o caminho da justiça, que é o caminho da salvação. Deus nos ajuda, Senhor Jesus, a ser mais sábio, a ser mais seletivo no que diz respeito à amizade. Nós não devemos, Senhor Deus, pensar pelo fato de conhecer muita gente que todas elas são nossas amigas, absolutamente não. E que o Senhor nos ajuda a ser mais seletivo. Quando o Senhor nos dá a graça de conhecer pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, que são puras, que são limpas, que são santas, essas sim, nós temos que nos apegar para ter como amigas, porque essas irão nos aproximar perto do Senhor. E em seguida que o Senhor nos ajuda, a Deus, a desconfiar das pessoas, a nos afastar daqueles que falam mal das outras pessoas, porque são capazes de falar mal de nós na nossa ausência, e ao mesmo tempo, até como referência principal e objetiva, e mais importante, o Senhor como o único verdadeiro amigo, aquele que morreu por mim e por essa pessoa que estará recebendo essa mensagem. Deus, muito obrigado por essa simples mensagem. Eu te louvo e te agradeço pelo Senhor me dar a graça, me dar o privilégio de pregar a tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por me dar a força e a motivação que é para poder pregar o Evangelho nesse momento difícil. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Sou o missionário Inocêncio. Vai no YouTube, se inscreve no meu canal, Inocêncio Walter com V e Bouanzi, B-O-U-A-N-D-Z-I. Muito obrigado. Estaremos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe você. Um abraço no coração.